Pronto, pessoal. Eu vou dar em sequência agora a aula 30 de História e tem o módulo 16 de Filosofia. Só que assim, eu tentei deixar ela o mais pontual possível, até pelo horário também. Então, por favor, acordem. Prometo que não vai ser muito extensa. É, Se vocês quiserem tirar alguma dúvida ou falar alguma coisa, podem interromper, tá certo? Que eu não consigo mais ver o chat. Então, começando pela a gente vai começar por história, que seria a França no século, o contexto da França no século XIX, né? Logo depois da Revolução Francesa, depois do surgimento daquelas teorias que a gente falou na primeira aula hoje de manhã, nacionalismo, comunismo, liberalismo, e aí a gente tem nessa França do século XIX, a gente tem três acontecimentos muito importantes. A Revolução de 1830, a Primavera dos Povos e a Comuna de Paris. E aí elas três, por mais que sejam acontecimentos diferentes, vocês podem perceber que ela vai seguir uma sequência. Primeiro é a Revolução de 1830. E qual é o contexto dessa revolução? Depois que teve a Revolução Francesa, houve uma nova Constituição na França. Só que o que é que aconteceu? Essa nova Constituição, em vez dela ter sido mais assim, popular, ela acabou mantendo um governo muito elitista. Então, ela combinava absolutismo. Tinha ali alguns pontos que se assemelhavam ao liberalismo, voto censitário ainda, e havia cerceamento dos direitos, seria uma redução dos direitos da liberdade, coisa que tinha sido questionada e lutada muito lá na Revolução Francesa. Então, a França passou por uma revolução e ela começou a perder aqueles direitos que tinham conquistado. Era esse o contexto que a gente tinha por volta de 1830. E aí, o que é que aconteceu? Quem estava no poder era Carlos, e ele começou a receber uma forte oposição dos liberais. Quem estava comandando esses liberais era esse duque Luiz Fernando de Orleans, e aí tinha apoio da imprensa também naquela época. Até porque, voltando aqui, quando a gente reduz direitos e liberdade, não é só liberdade individual, a gente também tem uma redução da liberdade de imprensa. Então, o Duque Luiz Felipe de Orleans e a imprensa, eles começaram a mobilizar a sociedade e começaram a preparar, né, o ambiente para o que seria a Revolução de 1830. Essa Revolução de 1830 não foi aquela revolução assim calma, então houve barricadas, houve não diria guerra civil, mas houve conflitos armados na França. E aí, após a Revolução de 1830, eles sepultam definitivamente aquelas intenções que tinham acontecido depois do Congresso de Viena e começam a formar na França um período assim de progressismo. As pessoas estavam esperançosas, estavam prevendo que teriam melhorias no país. Isso a gente tem que lembrar que isso aqui estava acontecendo depois que eu tinha Adam Smith falando do liberalismo, depois que eu tinha o marxismo, depois que eu tinha anarquismo. Então, a cabeça do pessoal estava fervilhando de várias ideias revolucionárias. E aí a França pegou o embalo dessas ideias e começou a ter esse ímpeto, né, que fala ímpeto revolucionário. Isso foi a Revolução de 1830. Essa imagem, a liberdade guiando o povo, ela é, assim, importante que vocês conheçam e saibam em que contexto ela está. Por quê? Não é raro aparecer em questões de prova, de Enem e de outras faculdades, a interpretação dessa imagem de Delacroix. Na Revolução Francesa, eu não sei se vocês viram essa imagem também, mas ela também é colocada na Revolução Francesa. Mas essa imagem, especificamente, ela foi pintada para a Revolução de 1830, que seria a liberdade guiando o povo, a liberdade representada, né, por essa mulher. E aí uma curiosidade, assim, só por via de informação, na Revolução de 1830, uma coisa que ficou meio famosa foram as barricadas que eles construíram. E aí a imagem de Delacroix representa o momento que os rebeldes eles rompem as barricadas contra o governo de Carlos. E aí Delacroix, ele inclusive está na imagem,
Ele é desenhado, se eu não me engano, ele é o rapaz que está do lado esquerdo da mulher, e ele afirmou que se ele não lutou pelo país, ele pelo menos deveria ter pintado sobre isso. Aí, só por via de curiosidade, e de informação também, porque ela acaba caindo em prova. E aí, o que foi que acabou gerando a partir da Revolução de 1830? Luiz Felipe de Orleans foi coroado, mas ele foi coroado com o apoio da burguesia, mais uma vez. E ele ficou famoso por ser chamado do Rei das Barricadas, justamente por conta do tipo de conflito que estava acontecendo. As barricadas tinham sido muito utilizadas. Só que mesmo que ele tenha recebido apoio da burguesia, assim, que não tenha sido uma coisa tão popular, a coroação dele, foi uma coisa que inspirou muitas outras nacionalistas. Os países ao redor e as regiões ao redor começaram a perceber que, caramba, se a França está conseguindo derrubar uma monarquia, está conseguindo derrubar o rei, está colocando um outro rei, supostamente, com o apoio do povo, por que que a gente não pode fazer isso também? E aí isso começou a inspirar outros lugares a tentar, né, gerar sua independência, sua unificação. No governo dele também se enfatizou o liberalismo na França. Então, aqueles ideais que a gente viu lá na primeira aula de propriedade privada, lei da oferta e da procura, o Estado não estava intervindo, o comércio por si só, ele que se regulava, foi algo que aconteceu com muita força nessa época, sob o comando de Luiz Felipe. Só que ele estava atendendo basicamente os interesses da burguesia. Então, mais uma vez, estava a burguesia sendo o principal foco. Gente, só um segundo. Deixa eu responder isso aqui que eu estava esperando, gente. Pronto. Tá muito rápido. Eu não vejo o chat. Pessoal, vocês estão dormindo? Gente, tá muito rápido. Não, não, tá normal. Tá normal, Pronto. tá bom. Vocês podem falar, tá? E aí, pronto. Isso aconteceu a revolta de 1830. Luiz Felipe de Orleans continuou no poder. E aí, quando chega por volta de 1848, o pessoal já estava começando a ficar muito irritado com o governo dele. Por que isso? Não tinham direitos civis, as pessoas não tinham condições de vida boas. Além de condições de vida, também tinham condições muito precárias de trabalho. E aí isso é uma condição que está muito associada ao liberalismo econômico. Vocês lembram que eu falei que o Estado ele não intervinha no liberalismo, né? E aí as indústrias, os comércios, elas pagam o que querem, não existe carteira de trabalho, não existe aposentadoria, não existe regulamento de horário para trabalho. Então, assim, por mais que o liberalismo ele seja bom no sentido de melhora econômica, ele não gera uma melhora social. E as pessoas começaram a ficar muito irritadas com isso no governo de Luiz Felipe. E aí começou a se gerar um novo movimento revolucionário. A França, mais uma vez, estava insatisfeita com a situação. Só que dessa vez o panorama era um pouco diferente. Quem estava gerando essa revolta não era mais um duque, como foi na Revolução de 1830. Dessa vez era a população, eram os operários e era a Guarda Nacional que também estava insatisfeita. A gente pode falar que era uma revolta, uma revolução mais social. E isso começou a desencadear uma sucessão de levantes, que é o que chama de Primavera dos Povos. Quando a gente fala de sucessão de levantes, não fica restrito a Paris, não fica restrito à França, né? É, foi uma iniciativa francesa, mas assim como aquelas ideias do nacionalismo começaram a se disseminar na Revolta de 1830, na Primavera dos Povos, essa ideia de levante também começou a se espalhar. Então, os outros lugares estavam seguindo o mesmo embalo da França. E eles chamam de Primavera dos Povos, justamente não só
justamente porque não aconteceu isso só na França. Outros lugares ao redor começaram a imitar, né, de certa forma, o que estava acontecendo na França. E aí, o que foi que resultou? Luiz Felipe abdicou. Esqueci de dizer para vocês que na revolta de 1830, Carlos também abdicou e fugiu para a Inglaterra. E quem entrou no lugar dele foi Luiz Felipe, que abdicou e também fugiu para a Inglaterra. E o governo provisório que se instalou na Primavera dos Povos teve, assim, duas iniciativas que foram muito relevantes e tiveram muito destaque, que foi o fim da pena de morte, que ainda existia na França naquela época, e o sufrágio universal nas eleições. Lembra que antes era voto censitário? Então, na Primavera dos Povos, se passa a ter um sufrágio universal nas eleições. Só que, só que, mais uma vez, a luta entre os operários e os burgueses aumentaram mais uma vez. Então, mais que tenha se retirado da monarquia, ainda existia ali aquela dualidade entre burgueses e operários. E que é o que a gente chama de luta de classes, que lembra que a gente falou no marxismo, geralmente não, acredita Marx que o que geralmente gera o que geralmente gera o que geralmente vai gerar transformações em uma sociedade são a luta entre os operários e os burgueses. Então, o pessoal derrubou Luiz Felipe do poder, conseguiu mudanças importantes, mas mesmo assim ainda existia uma rivalidade entre os operários e os burgueses. E assim, de um lado, os socialistas reivindicavam medidas mais mais sociais, pegava um pouco mais pesado nesse sentido, e aí os liberais que eram do outro lado tentavam ficar barrando um pouco, porque eles tinham muito medo de que os socialistas subissem ao poder e colocassem uma ditadura do proletariado, por exemplo, o que Marx acreditava, né? Acredita, está escrito nos livros. E aí ficou nesse embate entre os socialistas e os liberais moderados na Primavera dos Povos. Aí o que é que aconteceu? Houveram alguns conflitos nesse governo provisório e eles decidiram fazer uma eleição para a Assembleia Constituinte. Qual é o problema? A burguesia era a maioria e os moderados, que elas acabaram vencendo as eleições. E aí, se eles não estavam no poder e já tinha conflito, existia só um poder provisório. Agora que os moderados subiram ao poder, essa polarização política aumentou muito mais. Então, a gente tinha um governo burguês e um povo que era, assim, que tinha como voz os socialistas. E aí as pessoas começaram a se manifestar tumultuando Paris de novo. Dessa vez, os burgueses, eles reagiram com muita violência mesmo. Foram, assim, tumultos e levantes que mataram muitas pessoas. E a solução, né, entre aspas, que os moderados acharam foi suspender os direitos individuais e massacraram a revolta impiedosamente. Então, eles aprovaram a Constituição Republicana e que eles colocaram como presidente Luiz Bonaparte, que era sobrinho de Napoleão I, que é lá da Revolução Francesa. E aí, assim, uma coisa que vocês podem perceber na história da França é que desde que ela se revolta, seja por pequenas revoltas ou grandes revoltas, sempre tem um ciclo de o povo toma o poder, a burguesia tira o poder do povo. O povo toma o poder, a burguesia tira o poder do povo. É sempre um ciclo, parece que não, praticamente não terminava. Então, quem estava no poder após a Primavera dos Povos eram os moderados, instituíram a Constituição Republicana e o presidente naquela época era Luiz Bonaparte. E assim, por que eles colocaram Luiz Bonaparte? Eles tinham a ideia de que colocando Luiz Bonaparte, eles tinham assim uma esperança de que a França se reorganizasse contra a monarquia. E aí, assim, antes de passar para o próximo, não foi tão ruim, falando em questão de nação, eu falo assim, ruim não na questão social. Para a França, quanto o país, não foi tão ruim
a presidência do Luiz Bonaparte, porque ele conseguiu unificar a França e conseguiu deixar ela estável, não estável, estável, né? Ela estava mais calma, os nervos das pessoas estavam mais calmos. Então, assim, Luiz Bonaparte, ele gerou pontos positivos nessa questão, mas na questão social, obviamente, não, porque houve um massacre, né, da revolta. E aí, ele achou que estava muito bem, e aí ele fez: vou fechar a Assembleia que me elegeu e vou colocar uma ditadura. E essa ditadura que Luiz Bonaparte causa é chamada de 18 Brumário de Luiz Bonaparte, em referência ao 18 de Brumário, lá da Revolução Francesa. Por meio de um plebiscito, ele consegue poder suficiente para colocar uma nova Constituição. E aí ele passou a ser cônsul. Cônsul, vocês lembram lá de Roma, era assim, pessoa suprema da nação, né? E aí o povo tirou a monarquia do poder. Povo, quando eu falo a união da população com os moderados pegam o poder da burguesia, e aí um ditador vai lá e pega o poder da burguesia. E aí ele coloca, depois dessa nova Constituição, ele faz um novo plebiscito e ele transforma a França em um império, de novo. E aí ele passa a ser chamado de Napoleão III. E assim, durante o governo ditatorial, ele foi denominado de Segundo Império. O poder legislativo e as forças de oposição foram marginalizados, então eles praticamente não tinham mais influência no Império da França nessa época. E Napoleão conseguiu modernizar a França e sua economia. Então, assim, quanto nação, na parte econômica, ele causou boas transformações, mas estava suprimindo individuais, estava suprimindo direitos civis das pessoas. O poder o legislativo não tinha poder e as oposições eram assim marginadas, massacradas, né? E aí, o que que acontece? Vamos mais um passo. A gente já passou pela Revolução de 1830, a gente já passou pela Primavera dos Povos, e aí, com mais um pouco de tempo, lá por volta de 1870, a França entra em guerra contra a Prússia. Geralmente essas guerras aconteciam por conta do território. Só que a França saiu derrotada. Então, causou a queda do imperador Napoleão III, né, que era Luiz Bonaparte, e se gerou uma terceira república, que quem estava vendo essa terceira república era Adolf Thiers, né? É, Só que assim, por mais que a França tenha perdido a guerra tenha acabado, a França ainda estava sitiada pela Prússia, sitiada, que eu falo assim, é cercada. Ela ainda estava em constantes ameaças. E nesse contexto de constantes ameaças, os monarcas, né, o pessoal lá do poder, eles queriam se entregar, não queriam mais entrar em guerra e queriam realmente se entregar à Prússia. Por outro lado, o povo não queria isso de jeito nenhum. O povo, nem os socialistas, queriam que a França se entregasse. E aí, o que foi que eles fizeram? Os insurgentes revolucionários, o povo, com o apoio da Guarda Nacional de novo, eles decidiram expulsar as forças legalistas da capital francesa. Então, assim, o que é que eles pensaram? Vocês querem entregar a França, a gente não quer. Então, para simplificar, a gente expulsa vocês, vocês se entregam a quem quiser e a gente fica com a França. Então, eles expulsam essas forças legalistas e tomam a capital francesa. E aí, quando é em 26 de março, depois de eleições democráticas, uma das primeiras vezes, né, eles instituem a Comuna de Paris, que é a primeira república proletária da história. Então, tinha a Guarda Nacional, que estava apoiando os socialistas, mas a principal força da Comuna de Paris foram realmente os proletários. E aí, quando a gente tem a Comuna de Paris, em 26 de março, a gente considera como a primeira república que foi realmente proletária, né, durante o decorrer da história. O povo realmente tomou poder, de fato. Porém,
porém, já ia falar a parte ruim. Vamos primeiro falar o que é que eles conseguiram em Paris. Lembram que lá na aula de pensamentos revolucionários, eu falei para vocês que todos os pensamentos, teorias que existiam, eles estavam em voltas do capitalismo, sejam contra o capitalismo ou seja a favor. E aí o que surgiu com grande força desses pensamentos revolucionários foram as primeiras internacionais dos trabalhadores. As primeiras não, a primeira surge a primeira internacional dos trabalhadores e depois surge a segunda internacional, se não me engano, vai até a terceira, que a gente pode considerar como o embrião dos partidos políticos, no caso socialistas. A primeira internacional, ela era formada por todos os socialistas. Então, quando eu falo socialistas, eu estou falando dos marxistas, que eram aqueles que acreditavam que para chegar no comunismo eu precisava primeiro passar por etapas. E eu também tinha na primeira internacional os anarquistas, que eram as pessoas que só queriam derrubar o poder e pronto. Então, eles se uniram nessa primeira internacional dos trabalhadores. Tiveram vários ganhos, mas assim, eu achei importante trazer para vocês esses, que foram os pontos assim que eu achei mais relevantes e que mais geram contraste. A primeira internacional dos trabalhadores, eles geram uma separação entre o Estado e a Igreja, né? Que seria o Estado laico. Eles trazem a abolição da pena de morte, eles colocam uma instituição de igualdade civil entre os sexos, femininos e masculinos, então não haveria mais essa distinção. Eles começam a trazer a gratuidade da educação para toda a população, então todas as pessoas deveriam ter direito à educação. Eles criam o que previdência social e eles trazem também a redução da jornada de trabalho, o fim do trabalho noturno, porque assim, lá na Revolução Industrial, o que é que acontece? Na Revolução Industrial, não, por toda a vida. O homem, ele deveria ser condicionado a começar a trabalhar quando o sol nasce e parar de trabalhar quando o sol começa a se pôr. Quando a gente tem a Revolução Industrial, luzes, aí, meu amigo, vai ter luz o dia todo, mesmo na noite. Então, se houve uma adição do trabalho noturno. E aí eles têm essa redução da jornada e o fim do trabalho noturno. Eles fixam salários mínimos para os trabalhadores, então deveria ter uma, uma, uma renda base. E eles trazem o controle de preços de gêneros alimentícios, que naquela época variava muito. E variava principalmente em épocas de guerra. Lembra que eu falei lá no começo da aula, lá na primeira aula, que em época de guerra, eles precisavam arrumar dinheiro de algum lugar. Então, eles aumentavam muito o preço dos alimentos e fome. E aí, assim, foi um ponto que eu não comentei na aula do comunismo, mas eu vou comentar aqui. Quando ele fala a separação entre o Estado e a Igreja, muito se fala, né, atualmente se falava, que o comunismo ele era contra a Igreja. Não é que o comunismo era contra a Igreja. O comunismo sempre achou que não deveria haver relação entre Estado e Igreja. Enquanto a Igreja, naquela época, naquele contexto social, a Igreja ela não era só um local de fé, era uma instituição. Era uma instituição econômica e política, desde a Idade Média, que a Igreja teve, assim, um destaque tremendo nesse ponto. E aí, só esse adendo. E isso foram os princípios que eles trouxeram na Comuna de Paris. E aí, não durou muito a Comuna de Paris. Eles falam que durou cerca de um pouco mais de um mês, 2 meses. Os franceses que tinham sido expulsos da França, o pessoal, os legalistas, eles foram pedir ajuda aos alemães. E aí, em 28 de maio, eles invadem Paris e a Comuna de Paris foi derrotada pelo que seria a Terceira República. E eles falam que foi uma repressão assim extremamente sangrenta, que matou cerca de 20 mil pessoas, se eu não me engano, e cerca de 70 mil foram exilados na Guiana Francesa. Então, assim, foi uma repressão bem pesada.
E a Terceira República, ela vai seguir, ó, desde essa época até 1940, que só vai cair. Então, assim, a França ela vai passar muito tempo nas mãos da Terceira República. E vocês têm alguma dúvida nessa parte? Sim, não. Pra mim tá ótimo. Edu, se tiver aí para parar a gravação, separar aqui. Dúvida alguma. Tudo certo, pessoal?